Lisboa tinha uma forma curiosa de guardar memórias. As ruas estreitas, as fachadas antigas e até o cheiro a mar que vinha do Tejo pareciam testemunhar a vida de quem ali crescia. Para João e Mateus, dois rapazes de 28 e 29 anos, a cidade era mais do que o lugar onde nasceram, era o palco discreto de uma ligação que atravessava décadas. Amizade de infância, transformada em cumplicidade adulta, marcada por rotinas que para outros seriam banais, mas que para eles carregavam um peso silencioso, quase sufocante. Desde pequenos, tinham partilhado tudo, os jogos no bairro, as primeiras bicicletas, os segredos que só se confessam à noite, debaixo de um candeeiro hesitante. Com o passar dos anos, nada disso se perdeu. A diferença estava em como olhavam agora um para o outro. Havia gestos que permaneciam iguais, mas que ganhavam um sentido novo. Um silêncio mais prolongado, um olhar que ficava tempo demais suspenso, uma palavra dita num tom quase imperceptível. O ponto de encontro deles era sempre o mesmo, uma garagem no resto-chão de um prédio antigo, paredes manchadas de óleo, cheiro a ferro e ferrugem misturado com café demasiado forte. Ali passavam horas a mexer em carros velhos que já ninguém queria. Para os vizinhos, eram apenas dois amigos com gosto pela mecânica. Para eles, cada reparação era uma desculpa, um ritual. João aparecia com uma ferramenta esquecida, Mateus com uma história para contar. As mãos sujas de graxa, os risos abafados e a rádio antiga a tocar fado ou rock serviam de disfarce para o verdadeiro motivo que os mantinha juntos até altas horas. As conversas, no entanto, iam muito além dos motores e dos carburadores. Falavam de trabalho, de frustrações, de sonhos que nunca confessavam a mais ninguém. Quando a noite caía, a garagem tornava-se refúgio. Um espaço onde o mundo deixava de existir, onde podiam ser eles próprios sem a pressão dos olhares alheios. Sentavam-se lado a lado, muitas vezes sem dizer nada, apenas a ouvir o zumbido distante da cidade, como se o silêncio fosse também uma forma de diálogo. Mas havia algo mais. Algo que se infiltrava entre as palavras e os gestos. Uma tensão que nenhum deles tinha coragem de quebrar. Não era apenas amizade, ambos sabiam, embora nunca o admitissem em voz alta. O problema era justamente esse, o medo. Medo de mudar tudo o que tinham construído ao longo dos anos. Medo da reação dos outros. Medo, sobretudo, de si próprios. João, com 28 anos, sempre foi o mais impulsivo. Ria alto, falava depressa, mas bastava estar perto de Mateus para a sua energia se transformar numa contenção estranha. Como se cada palavra tivesse de ser medida. Mateus, um ano mais velho, tinha a calma de quem prefere observar antes de agir. Tinha uma paciência que o tornava indispensável nas longas horas de trabalho sobre motores antigos, mas era essa mesma paciência que escondia uma inquietação constante. Entre eles, tudo parecia normal aos olhos de quem não sabia olhar bem. Dois amigos, inseparáveis, ligados desde miúdos. Mas a verdade era outra. Os encontros prolongavam-se até de madrugada, mesmo quando não havia nada para reparar. As conversas desviavam-se para territórios íntimos, e às vezes ficavam presos em silêncios tão carregados que pareciam mais intensos do que qualquer discussão. Havia provocações disfarçadas de piada, gestos banais que continham demasiado. A garagem, com as suas lâmpadas fluorescentes e o eco metálico das ferramentas, funcionava como cúmplice dessa ligação não dita. Cada parafuso apertado, cada peça substituída, parecia apenas mais uma desculpa para permanecerem lado a lado. Era um jogo sem regras claras, mas com fronteiras bem definidas, fronteiras que ambos temiam atravessar, ainda que todos os dias se aproximassem mais delas. Os amigos em comum riam-se, diziam que João e Mateus viviam colados um ao outro. Eles encolhiam os ombros, fingiam indiferença. Mas, por dentro, sabiam que não era simples. A proximidade era confortável, mas também perigosa. Porque a cada novo dia, o que sentiam crescia, e o esforço para disfarçar tornava-se mais pesado. Lisboa podia dormir tranquila, mas dentro daquela garagem, noite após noite, existia um segredo à espera de ser revelado. Um segredo que se insinuava em cada olhar prolongado, em cada pausa antes de uma resposta, em cada gargalhada interrompida a meio. João e Mateus viviam presos entre duas certezas, a amizade que já os tinha definido a vida inteira e a possibilidade de algo maior, mais arriscado, que nenhum deles ousava confessar. E era precisamente essa incerteza que tornava cada encontro mais intenso, mais carregado de provocação e de mistério. Como se a qualquer momento uma palavra mal calculada, um gesto demasiado ousado, pudesse mudar tudo para sempre. A trovoada daquela noite parecia escolhida a dedo pelo destino. Lisboa, mergulhada em chuva e relâmpagos, respirava um ar pesado, como se a própria cidade pressentisse que algo iria acontecer. Na garagem de sempre, o som da tempestade misturava-se com o eco metálico das ferramentas esquecidas. João e Mateus tinham-se refugiado ali, como tantas vezes, mas o ambiente estava diferente, carregado de algo que não vinha da umidade nem do vento. A cada trovão, a lâmpada oscilava, lançando sombras tremidas sobre os rostos deles. O silêncio entre os dois não era vazio, estava cheio de palavras não ditas, de emoções presas que pediam libertação. Mateus parecia inquieto, incapaz de manter as mãos ocupadas. Normalmente, perder-se-ia no motor, concentrado, paciente. Mas nessa noite, não conseguiu fingir. O coração batia-lhe forte, e os olhos traíam-no. João notava, mas fingia não reparar, como sempre fizera. Até que, de repente, Mateus quebrou o guião. Aproximou-se, a voz rouca pela hesitação, e deixou escapar aquilo que guardara durante anos.
Disse que não aguentava mais esconder, que a amizade era real mas não era suficiente, que havia algo maior a crescer entre eles e que já não conseguia negar. A confissão caiu no espaço como um raio, mais forte do que os trovões lá fora. João ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Durante um segundo, pensou em fugir, em rir, em desviar o olhar. Mas não conseguiu. Havia ali uma verdade demasiado grande para ser ignorada. O choque deu lugar a um impulso irresistível, e o que ambos tinham evitado durante tanto tempo finalmente aconteceu. Aproximaram-se, no meio da tempestade, o gesto que partilharam selou anos de silêncio e de dúvida. Não foi apenas um beijo, foi a confirmação de que aquilo que sentiam não era fruto de imaginação. Tudo pareceu encaixar, como se de repente o mundo tivesse deixado de ser hostil. O barulho da chuva tornou-se distante, e pela primeira vez, João sentiu-se em paz consigo mesmo. No entanto, a madrugada trouxe mais do que o cheiro à terra molhada. Trouxe também a clareza cruel do medo. Quando a tempestade passou e Lisboa voltou ao seu ritmo habitual, João deixou-se dominar pelo pânico. Pensou no que os outros diriam, no que a família poderia suspeitar, no risco de ser visto de forma diferente. O calor e a coragem da noite desapareceram, substituídos por um peso esmagador. As palavras de Mateus ecoavam-lhe na cabeça, mas em vez de o confortarem, fizeram-no sentir-se encurralado. No dia seguinte, numa conversa banal com conhecidos, alguém comentou a proximidade entre os dois. João, sem pensar, reagiu da pior maneira. Riu de forma nervosa e disse que não havia nada, que se algum dia tivesse parecido diferente, só poderia ter sido um mal-entendido, um momento sem importância. Um erro, chamou-lhe. Disse-o como quem se defende, mas cada sílaba saiu como uma faca. A traição não foi apenas a negação pública, foi o desprezo daquilo que viveram na noite anterior. Mateus ouviu pelas bocas dos outros, não pelas de João. E esse detalhe tornou tudo mais doloroso. A coragem que tinha reunido sob a trovoada transformou-se em humilhação, a esperança em silêncio amargo. O que deveria ter sido o início de algo novo, tornou-se numa ferida. João percebeu de imediato o peso do que dissera. Ao olhar para Mateus, viu nos olhos dele uma mistura de choque e dor, como se tivesse perdido alguém que ainda estava ali. Mas, incapaz de recuar, manteve-se firme na mentira, como se insistir pudesse apagar a verdade. A partir desse instante, entre eles instalou-se um muro invisível. A amizade, que sempre fora refúgio, agora parecia prisão. Naquela noite de tempestade, ambos acreditaram que finalmente tinham encontrado a sua estrada. Mas no dia seguinte, João desviou-se dela, e ao fazê-lo, deixou Mateus sozinho no meio da chuva. O que era revelação transformou-se em traição. E o silêncio que ficou entre eles era agora mais pesado do que todos os segredos que tinham carregado até então. As palavras de João não ficaram apenas presas naquela conversa apressada em que tentou defender-se. Espalharam-se como fogo em palha seca, viajando de boca em boca até chegarem onde mais doía. Lisboa é grande, mas os bairros são pequenos, e os rumores crescem mais depressa do que as árvores à beira do Tejo. O que tinha sido uma confissão íntima numa noite de tempestade transformou-se, em poucas horas, num segredo mal contado que todos julgavam conhecer. Diziam que Mateus se tinha enganado, que confundira amizade com outra coisa, que inventara histórias para justificar a proximidade. As versões multiplicavam-se, cada uma mais cruel do que a anterior. No trabalho, Mateus começou a sentir o peso daquelas línguas afiadas. Os colegas, que antes o tratavam com respeito, passaram a lançar piadas disfarçadas de brincadeira, mas que escondiam veneno. Os risos abafados quando ele entrava na sala, os olhares trocados por cima dos computadores, as palavras murmuradas que terminavam sempre no seu nome, tudo aquilo se tornou uma rotina sufocante. Ninguém lhe dizia nada diretamente, mas o silêncio carregado à sua volta era mais pesado do que qualquer insulto claro. Era a indiferença transformada em julgamento. Em casa, o refúgio também deixou de o ser. A família, que sempre tivera orgulho na sua descrição e na sua postura calma, começou a olhar-lhe com frieza. A mãe, que antes perguntava com ternura como tinha corrido o dia, agora limitava-se a comentários secos, evitando encarar-lhe os olhos. O pai, rígido como sempre, encontrou finalmente uma razão para reforçar o muro invisível que sempre erguera entre eles. As refeições tornaram-se silenciosas, interrompidas apenas pelo tilintar dos talheres, como se ninguém tivesse coragem de dizer o que estava atravessado na garganta. Mateus sentia o afastamento como se fosse gelo a infiltrar-se lentamente nas paredes da própria casa. Enquanto isso, João tentava viver como se nada tivesse mudado. Continuava a rir com os amigos, a aparecer na garagem, a falar sobre carros como se a vida fosse a mesma de antes. Mas cada vez que via Mateus, o peso da culpa esmagava-o, percebia as olheiras que se formavam no rosto do outro, a maneira como o sorriso tinha desaparecido, substituído por uma rigidez amarga. Percebia que o silêncio entre eles já não era cumplicidade, mas distância. E sabia que ele próprio tinha criado esse abismo. De noite, quando ficava sozinho, João não conseguia dormir. A cena repetia-se na sua cabeça, a chuva a cair, a confissão de Mateus, o beijo que parecia certo, e depois a sua própria voz, covarde, a reduzir tudo a um erro. Era como assistir a um filme em que a personagem principal fazia sempre a escolha errada, sem hipótese de mudar o guião. O arrependimento corroía-o, mas não encontrava coragem para desfazer o mal. Temia que fosse tarde demais, temia que a verdade fosse agora apenas mais uma arma para aumentar o escárnio. O mais cruel era ver como Mateus continuava a enfrentar tudo sozinho. Nunca reagia às provocações no trabalho, nunca discutia em casa.
Limitava-se a suportar, a calar. Mas o silêncio dele não era sinal de força, era o reflexo da ferida que se tornava mais profunda a cada dia. João via-o encolher-se pouco a pouco, como se estivesse a perder espaço no próprio mundo. E, mesmo assim, permanecia imóvel, enredado no medo de se expor. Os rumores não diminuíram com o tempo. Pelo contrário, tornaram-se quase uma verdade oficial. Para muitos, Mateus era agora apenas aquele rapaz sobre quem se cochichava nos corredores. O seu nome deixou de ser apenas o de um colega ou de um amigo, tornou-se rótulo, piada, fardo. João sabia que podia mudar a narrativa, que bastava abrir a boca e assumir o que realmente tinha acontecido. Mas cada vez que pensava nisso, uma onda de pânico apertava-lhe o peito. A ideia de perder a reputação, de ser alvo do mesmo julgamento, paralisava-o. E, no entanto, a cada dia que passava, essa escolha silenciosa pesava mais. O que para João era apenas medo, para Mateus era dor real, palpável, quase insuportável. A amizade que os unira desde a infância estava a morrer lentamente, esmagada pelo peso de uma mentira. O que poderia ter sido um início tornou-se numa ferida aberta. E cada olhar entre eles carregava a lembrança de que ambos sabiam a verdade, mas apenas um tinha coragem de a enfrentar. Naquele ponto, Lisboa parecia mais fria do que nunca. As ruas estreitas, as fachadas iluminadas, o bulício da cidade, nada disso trazia conforto. Para Mateus, tudo era cenário de uma queda em silêncio. Para João, era um espelho de uma culpa que não desaparecia. Os rumores tinham feito o seu trabalho, isolaram, feriram, separaram. E o que antes era apenas um segredo partilhado numa noite de tempestade transformara-se num julgamento sem apelo. Lisboa acordou num daqueles dias em que o céu parece baixo e a luz, filtrada pelas nuvens, deixa tudo em suspenso. Para Mateus, não havia mais espaço para suspensões. Depois de semanas a suportar risos abafados, silêncios cheios de veneno e a frieza em casa, decidiu que não iria continuar a viver no lugar estreito que os outros lhe tinham desenhado. Passou a manhã a escrever e a apagar frases até perceber que a verdade não precisava de floreados, precisava de coragem. Abriu a rede social que todos os colegas viam, escreveu que era gay, que não havia confusão nem mal-entendido, que não tinha vergonha, e acrescentou uma linha que lhe queimava as mãos: não vou aceitar que contem a minha história por mim. Carregou no botão publicar, por um segundo, o coração ficou em silêncio. Depois, começou a bater com uma força nova, como se finalmente tivesse encontrado o ritmo. As reações surgiram depressa e sem filtro. Alguns emojis fáceis, mensagens privadas de apoio que pediam descrição, promessas de café para conversar melhor. Outros limitaram-se a ver sem dizer nada, como quem conta um segredo no interior. E houve também respostas ásperas, pequenas sentenças morais embrulhadas em preocupação falsa. No trabalho, a notícia chegou antes dele. O corredor, que costumava cheirar a papel e café queimado, pareceu-lhe um campo inclinado. Notou duas conversas que pararam quando passou, um colega que se riu baixo, outro que desviou o olhar. À hora de almoço, chamaram-no a uma sala de reuniões, mesa de vidro, paredes brancas. O responsável de recursos humanos usou palavras redondas: respeito, ambiente, boas práticas e, no fim, uma advertência invisível: convém manter as coisas profissionais para evitar ruídos. Mateus ouviu tudo, agradeceu com educação e saiu com a certeza de que profissional era agora sinônimo de invisível. Mesmo assim, não recuou. À tarde, enviou um e-mail curto à equipa, disse que continuaria a fazer o seu trabalho com a mesma exigência e que esperava ser tratado com o mesmo padrão. Sem pedidos, sem desculpas. Em casa, a tempestade foi silenciosa. A mãe abriu a porta com um sorriso cansado, viu o telemóvel dele pousado na mesa e pediu que jantassem sem telefonemas. O pai ouviu a notícia em frases fragmentadas, encostou os talheres ao prato e passou o resto da refeição a falar de futebol, como se o assunto novo pudesse ser esmagado por um calendário de jogos. Quando se levantou, disse apenas: és adulto, sabes o que fazes? Frase gasta que parecia aceitação, mas era distância. No quarto, a mãe bateu à porta com cuidado. Não tinha um discurso, trouxe um copo de água e um abraço curto, depois perguntou se ele estava preparado para o que vem a seguir. Mateus respondeu que não estava, e que mesmo assim ia continuar. Não disse mais nada, não precisava. Nos dias que se seguiram, algo inesperado começou a acontecer. O estagiário tímido que mal falava com ele apareceu ao final da tarde, disse obrigado sem explicar porquê e voltou para a secretária com os olhos a brilharem de alívio. Uma colega de outro departamento enviou uma mensagem durante a noite a contar a história do irmão, terminando com: o teu post fez-me querer defender melhor quem eu amo. Até um fornecedor habitual, homem de meia-idade que tratava toda a gente por chefe, pediu para falar com Mateus no átrio, depois de um silêncio atrapalhado, disse que o respeito não se mendigava, exigia-se. Aquilo não apagou as ironias, nem dissolveu os olhares tortos, mas, de súbito, a solidão deixou de ser completa. A coragem, ao espalhar-se, começou a ter o seu próprio eco. João viu tudo à distância, como quem observa um incêndio que ajudou a começar e já não consegue controlar. Leu o post, releu as respostas, imaginou as conversas de corredor. Tinha a frase "foi um erro" gravada na língua como ferrugem. Tentou viver como antes, mas o antes tinha estalado. Na garagem, o ruído das ferramentas já não disfarçava a culpa. Pegava numa chave inglesa e lembrava-se do gesto da noite da trovoada, apertava um parafuso e via o rosto de Mateus a fechar-se quando lhe chamaram enganado.
Ao fim do dia, chegava a casa e percorria o feed em silêncio, prendendo-se às mensagens que elogiavam Mateus pela clareza, odiando em segredo a própria covardia. Percebeu, com uma nitidez que doeu, que não tinha traído apenas o amigo, traíra a parte de si que sempre admirara nele, a honestidade, a recusa em viver encolhido. E era por isso que a culpa lhe pesava mais do que o medo. Uma tarde, cruzaram-se finalmente na rua do costume, à saída do trabalho. João abriu a boca, mas nenhuma palavra parecia limpa o suficiente. Mateus não fugiu, ficou parado, cansado, mas inteiro. Não houve dramatizações, 2 cumprimentos contidos, um espaço entre eles que já não era ambíguo, era fronteira. João percebeu que a dignidade de Mateus não necessitava do seu perdão para existir, tinha conquistado uma posição que o rumor não alcançava. E, curiosamente, a cidade pareceu reconhecer isso. O barista do café onde iam desde sempre perguntou a Mateus, ai voz normal, o de sempre, e o mundo não caiu por isso. Pequenos sinais, mas a soma deles fez João sentir-se menor, exatamente do tamanho da mentira que escolhera. Quando a semana acabou, a história já não era apenas sobre o que tinham feito numa noite, mas sobre quem cada um decidira ser depois. Mateus perdera alguma paz, arriscara o emprego e a casa, mas ganhara algo que ninguém mais lhe podia tirar, a autoridade sobre o próprio nome. João, ao ver isso de perto, entendeu finalmente a palavra que vinha evitando. Não era medo, era rendição. Rendeu-se ao juízo dos outros antes de se render à verdade. E foi nesse reconhecimento que a culpa se transformou em inquietação. Não bastava lamentar, era preciso decidir se continuaria a ser o homem que recua ou se teria, enfim, a coragem de alinhar a voz com a consciência. Lisboa, com as suas colinas e varandas, observava como sempre, paciente, cúmplice, disposta a guardar tanto as quedas como as decisões que as estancam. O reencontro deu-se numa tarde fria, quando Lisboa parecia suspensa entre o cinzento do céu e o bulício apressado das ruas. João tinha ensaiado aquele momento durante semanas, repetindo frases diante do espelho, mas nenhuma lhe parecia suficiente. Quando finalmente encontrou Mateus, percebeu que não havia ensaio que o salvasse, a verdade exigia-se crua. Aproximou-se devagar, a voz presa na garganta, até que conseguiu soltar o pedido que o consumia, desculpa. Não foi um discurso longo, não trouxe justificações. Apenas uma palavra dita com o peso de quem carrega demasiado tempo uma pedra no peito. Mateus ouviu em silêncio. Não desviou o olhar, não mostrou raiva, mas também não ofereceu ternura. O rosto trazia uma serenidade nova, conquistada à custa de noites difíceis e decisões corajosas. Quando finalmente respondeu, a frase foi clara e firme, eu já não preciso de ti para ser quem sou. João sentiu o chão fugir-lhe por baixo dos pés. Não era vingança, era constatação. A amizade que os unira desde crianças, a cumplicidade que sobrevivera a anos de silêncios e mal-entendidos, tudo aquilo tinha ficado para trás. A confiança, uma vez quebrada, não voltaria a ser reconstruída. Nos dias seguintes, João tentou ainda algumas aproximações. Enviou mensagens longas, lembrou memórias antigas, procurou encontros casuais. Mas Mateus não voltou atrás. Estava a construir uma nova vida, e nessa vida João já não tinha lugar. O vazio que deixou era grande, mas não insuportável. Porque, pouco a pouco, novas presenças começaram a preencher esse espaço. Mateus encontrou apoio onde menos esperava. Primeiro, nos colegas que se revelaram aliados silenciosos, aqueles que lhe ofereceram um sorriso sincero quando todos os outros desviavam o olhar. Depois, nas pessoas da comunidade LGBT da cidade, que o acolheram como um de seus, sem perguntas, sem desconfianças. Descobriu bares pequenos onde podia rir sem sentir peso, grupos de amigos que falavam abertamente do que sempre tivera de esconder, encontros em que a palavra normal já não era uma medida imposta, mas a aceitação plena da diferença. Era como respirar finalmente sem esforço. A cada semana, Mateus parecia mais inteiro. Já não andava curvado pelo julgamento, já não se escondia nos cantos do escritório nem aceitava silêncios gelados em casa. Os novos amigos tornaram-se família, e a família de sangue, mesmo mantendo distâncias, foi forçada a perceber que ele não iria recuar. A sua coragem tornara-se inabalável, e mais do que isso, inspirava. Outros colegas começaram a dar passos semelhantes, encontrando nele um exemplo vivo de resistência. O que antes era motivo de escárnio tornou-se em bandeira de dignidade. Enquanto isso, João assistia de fora, prisioneiro da própria covardia. Tentava continuar a rotina, mas cada espaço da cidade lhe devolvia a lembrança do que perdera. A garagem onde passara tantas horas com Mateus estava agora silenciosa, cheia de ferramentas que já não tinham dono. O café da esquina, onde costumavam rir juntos, era agora apenas um lugar onde ele bebia sozinho, tentando evitar os olhares que o faziam sentir-se transparente. Até os amigos em comum começaram a afastar-se, não por raiva declarada, mas porque a vida tinha escolhido lados e João permanecera no lugar errado. A culpa tornou-se companheira diária. Pesava-lhe mais do que os rumores, mais do que os julgamentos que tanto temera. Porque agora sabia que o verdadeiro julgamento era interno, e não havia desculpa que o redimisse. Aprendeu, tarde demais, que o silêncio pode ser tão cruel quanto a mentira, e que o medo cobra sempre o seu preço. Ficou a ver Mateus florescer, crescer num caminho que poderia ter sido partilhado, mas que ele próprio destruíra. O final não trouxe reconciliação, mas trouxe clareza. Mateus encontrou a força para ser ele mesmo, rodeado de pessoas que o aceitavam sem reservas. João ficou sozinho, condenado a enfrentar o espelho e a reconhecer o traidor não apenas do amigo, mas da sua própria verdade. E é precisamente aí que reside a moral.
quem escolhe viver no medo acaba por perder mais do que teme. O futuro de Mateus era incerto, sim, mas era livre. O de João era estático, fechado no arrependimento. Ainda assim, havia uma centelha de esperança. A história não terminava com derrota, mas com revelação. A vida de Mateus provava que a autenticidade é mais forte do que a rejeição, que a verdade resiste onde a mentira colapsa. E, para João, restava a lição amarga: o amor e a dignidade não se imploram, conquistam-se com coragem. O preço do silêncio foi alto, mas a mensagem que ficou era clara: a vida só começa de facto no momento em que se tem a ousadia de ser quem se é.